Terminou, terminou a aula e a gente esqueceu de parar a gravação. Eu estou aqui na maior peleja para tentar cortar. Passou umas meia hora depois do término da aula de ontem de português, a segunda aula. Eita, esqueci de parar a gravação. Se eu não tivesse se eu não tivesse lembrado, teria até hoje estava gravando. Eita, mas vamos lá. Quem já respondeu essa questão? Quem me diz aí qual que é a alternativa? Ainda sobre a questão do processo administrativo, não, das possibilidades de perca de cargo, né? Das possibilidades de perca de cargo. Alguém já respondeu aqui? Marlene, muito bem, Marlene. Tá bem ligadinha, né? Aqui, o erro no segundo item aqui é o colocar que não precisa, que não seja assegurado ampla defesa, né? Avaliação de desempenho, que também coloca aqui que não seja assegurada ampla defesa, esse não, essa negativa deixa as alternativas erradas, né? Então a resposta correta é o item D, realmente, né? Corretíssima aí, somente o item 1 que pode haver perca de cargo se você for condenado num processo criminal em sentença finalizada, né, transitada e julgada, né, sem mais apelação, né, sem poder recurso, sem caber recurso, você pode perder o cargo. Aí vem quais são as situações que o servidor público pode perder o cargo, né? Em virtude de sentença judicial transitada e julgado, né? Mediante processo administrativo em que ele seja assegurado pela defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Realmente, as questões veio antes, né? O artigo veio depois das questões. A ordem que, na hora que eu elaborei. Mas aí foi bom, né? Que a gente acabou fazendo uma revisãozinha, né? Mas são essas três situações que você pode perder o cargo estável de, do seu emprego público, né? Do seu serviço público. Você ser condenado criminalmente, em última instância, não cabe mais recurso, você pode perder. Você sofreu um processo administrativo, mesmo que você sofra um processo administrativo, você precisa ter garantido seu direito constitucional de ter direito à defesa. A avaliação de desempenho também, você tem que ter direito à defesa, né, sempre. E essa avaliação de desempenho precisa de uma lei complementar, que é justamente a lei complementar que ele está falando aí, é essa que está sendo discutida hoje na reforma administrativa, né, que é a regulamentação desse artigo, né, de ter avaliação de desempenho todos os anos. E atualmente a avaliação de desempenho é somente ao término do estágio probatório, né? Só que agora querem regulamentar e querem fazer com que tenha avaliação de desempenho todos os anos. Ano após ano você estará trabalhando, estará desenvolvendo sua função, mas você estará sendo avaliado pelos seus colegas, pelas pessoas que você atende, né? Para o seu público em si, como também para aqueles que trabalham com você. Para tentar diminuir a incidência daqueles profissionais, daqueles funcionários que dão aquela imagem negativa do serviço público, que é aqueles que dizem que serviço público não trabalha, que vão estar lá só para bater o ponto e receber o salário, né? E isso é ruim. Aí aqui, no parágrafo 2º, nos diz: invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado. Já falei sobre reintegração hoje, né? E o eventual ocupante do cargo, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Essa questão, reintegração, recondução,
adaptação, readaptação, tudo isso são formas de provimento, são formas de como você exerce, mas tem muita gente que só bate o ponto mesmo. Mas a lei está sendo alterada justamente para pegar esse pessoal, Claudinete, para pegar esse pessoal. Eita, essa foi engraçada. Essas formas de provimento, gente, é a forma como você inicia, como você ocupa o cargo público, né? A originária, a forma de provimento originária é a nomeação. A nomeação é uma forma de provimento originária, que é quando você, onde existe isso, Marcelo, não faça pergunta difícil, Marcelo, não faça pergunta difícil. A Claudinete não vai saber responder onde é que existe isso. Deixa aí. Eita. Cargo extinto ou declarado a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até que seja enquadrado ou aproveitado em outro cargo. Essas situações a gente vê mais no regime jurídico mesmo, propriamente dito, né? Essa questãozinha, me digam aí qual que é a minha resposta. Vamos observar os erros. Um superior hierárquico decidiu que você vai ser demitido e pronto. Já pensou se isso fosse permitido, hein? Como seria o inferno trabalhar no serviço público? Reclamação por escrito contra servidor, por qualquer cidadão. Já pensou também se isso aí fosse dessa forma, né? O camarada podia chegar a fazer uma reclamação mentindo e a pessoa perdeu o emprego, né? A pessoa Pro- processo administrativo, independentemente da sua notificação. Ou seja, você vai responder um processo e não vai nem ser notificado que está respondendo o processo. Pode isso, Arnaldo? Vamos perguntar ao Arnaldo Letra César B. Rodrigues. Letra É B, letra, professor. letra B a resposta. Muito bem. É letra B. Despacho judicial. O que é um despacho judicial? O que é um despacho judicial? Despacho. Não, não digam, despacho é outra coisa, professor, que a gente vê nos cruzamentos. Não, não digam isso, não digam isso. Despacho em si é um documento oficial que relata o deferimento ou indeferimento de um processo, né? É a finalização de um processo em si. Mas não é algo definitivo. Só se perde por questão judicial se você for condenado judicialmente definitivo, sem chance de recurso, né? Sem chance de recurso. Aí é que pode perder por essa questão, né? Aí eu acabei, era para mim ter feito no intervalo. Aí eu fui tentar cortar o vídeo, né, da aula de ontem. Acabei esquecendo de fazer o link da matrícula para o pré-ENEM 2024. E aí, gente, já, de antemão, já passando para vocês, se vocês têm parentes, filhos que vão fazer o ENEM 2024, as matrículas, amanhã vai estar disponível o link com, com a inscrição para o ano 2024, né? Esse ano foi excelentes resultados. Nós estamos com 2 alunos que a média vai ser possível
eles almejarem o curso de medicina. 2 alunos. E o interessante é que os 2 alunos é um casal de namorados. Olha, que coisa bacana, bem interessante. Esses meninos, esse casal, realmente, o, o fato deles estarem namorando não atrapalhou nos estudos deles. Um se apoiou no outro, um ajudou o outro, e eles conseguiram notas que são suficientes para passar em medicina, se baseando na nota de corte do ano passado. Se baseando na nota de corte do ano passado. Mas aí nenhum dos dois quer medicina, ó, nenhum dos dois quer medicina. Que também é interessante, né? É, a menina, a Maria Luísa, ela quer pedagogia ou letras. Olha, com certeza, se ela for de escola pública, lá da Nossa Senhora da Conceição, os dois. Os dois da Nossa Senhora da Conceição e do cursinho do Canoa Cursos pré-ENEM. Os dois. Aí a Maria Luísa quer Não, letras. Com como é o nome certeza, desse rapaz? se ela for fazer letras, ela vai ser a primeira colocada em qualquer faculdade. E a nota foi excelente. Pode falar, Luciano. Qual o nome desse menino? O menino, agora, o nome dele, não estou lembrado do nome dele. Acho que é Israel. Acho que é Israel. Ele tirou quanto, professor? A 750, aí tem o aumento, o acréscimo pela regional. Aí vai para 800 e tanto. E a menina também, 720, que também vai para 800 e tanto pelo regional, pelo acréscimo do regional. Ah, sim. Foi bem. Nisso o resultado, a média geral, não é a nota de redação, não. A nota de redação deles foi 900 e pouco. Mas Ah, isso sim. é o geral, o geral. O resultado geral, já computado, aí eles podem ter chance de entrar em medicina. Mas nenhum dos dois querem. Ah, que coisa interessante, né? E se fosse na modalidade anterior, como era o PSE, como eram os vestibulares, né? Você já optava por escolher o curso antes de fazer a inscrição. Mas agora, nessa modalidade do Enem, você só opta depois, né? Quando abre o SISU, aí você vai analisando se a sua nota, na nota dá para entrar ou não no curso que você deseja. Mas esse ano foram muito boas as notas, aí fazendo a propaganda do Canoa Curso 2024. Se vocês tiverem irmãos, parentes, filhos que vão fazer o Enem, matriculem eles no Canoa Cursos. Amanhã vai estar disponível o link na página do Canoa Cursos. Já garantam a vaga deles. Vamos lá, vamos continuando aqui, né? A questão da aquisição da estabilidade, gente, é obrigatória hoje para você adquirir a estabilidade, você passar pela avaliação especial de desempenho. Essa avaliação é ao final dos 3 anos, você passa por essa avaliação. Considera-se servidores não estáveis. Essa questão, gente, desse parágrafo 5º, é que a Constituição de 88 regulamentou todos os servidores que não fizeram concurso público antes da Constituição entrar em vigor. A data limite foi essa, 5 de outubro de 83. Todos os servidores que, que entraram no serviço público após esse dia, eles foram, eles foram automaticamente, eh, tornados efetivos com a Constituição de 88, né? Desse período até a Constituição de 88, até começar a valer. Porque não tinha a obrigação, a obrigatoriedade de ter concurso público antes de 88. Não existia a obrigatoriedade, já existia o instrumento de avaliação para realizar concursos públicos na época, federais principalmente,
mas não existia a obrigatoriedade de entrar no serviço público, você passar pelo concurso público. Hoje, após a Constituição, se tornou obrigatório. Você só se torna efetivo hoje se você for servidor público através do concurso público, né? E tem uma questãozinha, o cargo que ainda tem uma brecha ainda de se tornar efetivo hoje é o agente de endemia e o agente de saúde. O agente de saúde e o agente de endemias, existe uma brecha legal que tem uma lei federal que a pessoa que trabalhou mais de 2 anos seguidos, acho que é 3 anos, parece que é 3 anos seguidos como agente de saúde ou agente de endemias, e que passou pelo curso de agente de saúde, é um curso técnico que tem, e ele pode se tornar efetivo por essa questão legal. Por isso que hoje não tem vaga para agente de saúde nem agente de endemias no concurso, porque praticamente está ocupado por efetivos, praticamente. Acho que tem um ou outro caso de pessoas que estão trabalhando num setor que tem alguém que está afastado, por exemplo, para servir a federação, né? Por exemplo, na área do amigo Zé Amaro, ele está afastado como sindicalista, né, na Federação dos Agentes de Saúde, Cidademias, e na área dele tem uma pessoa contratada que está trabalhando na área dele. Mas quando terminar o mandato dele no sindicato, ele retorna para a área dele. Aí essa pessoa em si não é efetiva. Mas a maioria dos agentes de saúde e agentes de endemia são efetivos. E muita gente fala, professor, o bom era que fosse como foi no concurso da época do doutor Zé Alberto, que praticamente foi só para regulamentar. O que acontece? Você está falando de 93, no período de implantação da Constituição. Foi uma forma de regulamentar e de regularizar aquele pessoal que estava trabalhando antes da Constituição. Por isso que aconteceu aquilo naquele concurso de 93. Hoje não acontece mais assim. Hoje a situação é bem diferente. O concurso chama a atenção de todos os moradores do Estado, é aberto as inscrições para quem quiser se inscrever, vem fazer. O Ministério Público fiscaliza e acompanha, né? Tem um monte de critério, um monte de situações que não são mais como antigamente, como foi nessa época, né? E esse parágrafo 5º, ele fala quem eram os servidores não estáveis que iriam ter direito a serem tornados efetivos, mesmo sem ter feito concurso público. Seriam esses servidores que começaram nesse período, né? Que hoje, quem fosse dessa época, hoje, não está mais trabalhando, né? Já está aposentado, né? Porque aí já tem 40 anos, né? E ninguém está trabalhando há 40 anos, né? Acredito que todo mundo da década de 80, aqui no município, já estejam aposentados, né? Os que permanecem nesse plano estão já aposentados, né? E os que partiram para um plano melhor, que eu acredito que seja bem melhor do que esse nosso, né, estão muito bem lá do outro lado, né? Esperando nós, né? Só que vamos dizer que a gente não tem pressa de ir para onde eles estão, né? Espero que vocês também não tenham pressa. Eu tava hoje conversando com a senhorinha, ela dizendo, meu filho, eu tô com o bilhete, o meu bilhete já tá a caminho. Eu disse, pô, me venda esse bilhete e compre outro mais para frente, me tire isso da cabeça, deixe dessa besteira. Quem quer saber dessa viagem, deixa esse bilhete para mais tarde. Nada de ser agora, nada de ser antecipado, né? Brincadeiras à parte, né?
A gente sabe que essa é a única certeza que temos, né? Que a gente um dia vai partir para um outro plano, né? Espero encontrar vocês lá, né? Mas encontrar vocês bem, né? Bem. Vamos lá. Mais uma questão sobre a estabilidade, né? Aí eu quero ver quem é que prestou atenção. Quando o servidor ele se torna estável? Quando o servidor se torna estável? Me diga aí, leia aí, eu não vou nem ler e vocês é que vão me responder. Não, ninguém quer ir não agora não, Claudio Neto. Ninguém. Muito bem, muito bem. Estou vendo que todo mundo aprendeu que a estabilidade ela se conquista após 3 anos de exercício, né? Exatamente, Ô, são três Nando, anos. Pode falar. ô, Nando, esses 3 anos seria o estágio probatório, não é isso Isso, que... exatamente. É após o estágio probatório. Ok. Vocês lembram do que eu comentei há algumas semanas atrás? Estava aperreado com um canal. O Bendito terminou ontem. Graças a Deus, terminou. Espero ele não incomodar mais. Pelo menos esse não, né? Que já foi feito o canal. Vamos lá. A letra A são estáveis após 5 anos. Não, não são 5, são 3. Na letra B, não é obrigatória avaliação especial. É obrigatória avaliação especial. São estáveis os ocupantes de cargo comissionado. Comissionado não tem estabilidade. Comissionado é livre nomeação, como também é livre exoneração. Não é isso? Estável, em hipótese alguma, perderá o cargo. Não, a gente sabe que pode perder. Aquelas 3 situações da sentença transitada de julgada, da sentença transitada de julgada, na situação da avaliação de desempenho, né? E na situação do processo administrativo disciplinar, né? Se você for condenado, você pode perder o cargo, né? Essa daqui já está a resposta correta. Não gostei. Não gostei. Essa aqui já está a resposta correta. Deixa eu olhar se as outras estão marcadas. Então, eu acho que eu acho que eu respondi essas questões no presencial e esqueci de desmarcar. Mas deixa eu resolver isso rapidinho. É só parar a apresentação, né? E corrigir esse detalhe. Vamos lá. Vamos voltar à apresentação. Questão 65 diz: considere que a Mauri é servidor público titular do cargo efetivo no âmbito do município X, há 15 anos. Tem 50 anos de idade. E há um mês sofreu um acidente que o incapacitou permanentemente. Alguém está com o áudio ligado, gente. Desliga aí o áudio, se não for falar, para não atrapalhar. Com base na situação hipotética de Amauri, no disposto da lei orgânica, é correto afirmar que Amauri
nós temos aí 5 situações. Letra A, servidor abrangido pelo regime geral de previdência social. Letra B, será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Letra C, terá que comprovar que está há pelo menos 5 anos no mesmo cargo para poder obter aposentadoria por invalidez. Letra D, se for insuscetível de readaptação, será aposentado por incapacidade permanente. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Eu falei sobre isso hoje, exatamente, né? Tem pouco tempo que a gente falou sobre essa questão. Receberá proventos no valor de até o dobro do limite máximo estabelecido para regime de previdência regime geral de previdência social, pois se trata de aposentadoria por invalidez, né? E aí essa situação eu falei no início da aula, quando a gente chegou a falar sobre essa questão, que é a questão da readaptação, né? Primeira análise, se você sofreu um acidente, se você está com uma incapacidade, é analisar se você pode exercer uma outra função no serviço público. Caso você não consiga ser readaptado, aí você é aposentado, mas que essa aposentadoria vai lhe gerar uma obrigatoriedade de você, de tempos em tempos, você está refazendo os exames, levando para a junta médica, e a junta médica vai verificando a continuidade da condição que você se tornou aposentado. Caso você tenha uma melhora, caso você consiga retornar às suas atividades normais, aí você retorna ao serviço público. Caso não, você vai ser aposentado definitivamente. A imagem da apresentação do slide está para vocês, porque aqui no celular não está aparecendo, não. Está aparecendo aí para vocês? Caiu, né? É a conexão da internet aqui no notebook caiu. Aí eu estou aqui agora só como é que se diz? Nos dados móveis. Aí estou aqui vendo, aqui atualizando, ver se volta. Olha se já voltou aqui. Parece, hoje na escola estava assim, a conexão estava assim, caindo. Parece não, isso aí deve ser um efeito físico com relação à temperatura e os cabos da internet, né? A temperatura muito alta, os cabos acabam dilatando, né? E atrapalhando no sinal. Só pode ser isso. Não tem outra explicação, não. Porque hoje foi o dia todo assim lá na escola, oscilando a internet. Essa questão não é 65, né? Essa questão é 66. Esse frio, realmente, Marcelo, tá? E dizem que o ano que vem é o ano mais quente dos últimos 50 anos. Eu disse, pronto. Pronto. Se o ano que vem já vai ser mais quente, então o negócio não vai ser bom, não. Questão 66. Certo ou errado? Está certíssima mesmo, é verdadeira essa questão, né? Os cargos, os empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros.
e aos estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, né? Essa é a regra. Todo brasileiro tem direito aos cargos públicos, às funções públicas, como também estrangeiros também têm. Agora que preencham requisitos. Tanto o brasileiro tem que preencher requisitos, como também o estrangeiro, né? Tem que preencher requisitos. Gente, só para quem está acompanhando as aulas pela plataforma, pelo YouTube, né? Só para reforçar, quem ainda não se inscreveu lá no canal, se inscrevam, para a gente também ir divulgando esse trabalho no YouTube. Questão 67, falando ainda sobre a questão do artigo 65, que é a questão da maneira que você, quais são as possibilidades que você pode perder o emprego público, né, o serviço público. Você pode ser exonerado do serviço público, de acordo com o artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Lagoa da Canoa, que diz respeito à estabilidade dos servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo em alguns casos previstos nesse dispositivo legal. As situações estão descritas nas alternativas a seguir. Assinale aquela que está em desacordo com a Lei Orgânica Municipal. Então, ele quer saber a que está errada, né? Desacordo é a que está errada. Vamos lá, me diga aí qual é a que está errada. A gente viu as três situações que o servidor pode perder o emprego. Sentença transitada e julgada. Processo de avaliação periódica que tenha ampla defesa. Processo administrativo que você tenha ampla defesa. São essas três situações. A única situação que está fora dessas três é a letra B, né? Vocês estão completamente corretos. Em caso de acúmulo de cargos em período de avaliação periódica de desempenho, nada a ver. A questão do acúmulo de cargos é uma outra questão, não é a questão da estabilidade, né? Não tem nada a ver com relação ao artigo 65, que é alvo da nossa pergunta. E mais um aqui ainda sobre o artigo 65, sobre a questão da estabilidade. O servidor público estável perderá o cargo. Qual a situação que ele perderá o cargo? Nessas cinco alternativas, a gente tem aqui, independentemente da sua notificação, é o erro, reclamação de qualquer cidadão, você perdeu o emprego, também está errado. Decisão do superior, é errado. Despacho judicial, é errado. A nossa alternativa é a letra D, né? Mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa. Tributação e do orçamento. Essa parte da tributação é a parte que dói no bolso. É a parte que a gente tem que contribuir para o Estado, para com o Estado, né?
Aí, gente, essa questão de tributação, nós temos tributação municipal, tributação estadual, tributação federal, né? São impostos, taxas, contribuições que a gente possui nas três situações no nosso, no nosso país, né? E aí, o município é responsável por um tipo de tributo, o Estado é responsável por um tipo de tributo e o governo federal é responsável por outro tipo de tributo. O município não pode cobrar um tributo que já seja cobrado pelo governo estadual e que já seja cobrado pelo governo federal. Por exemplo, o município não pode estabelecer o IPVA dos veículos que transitam em Lagoa da Canoa. O IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, ele é um imposto estadual e é cobrado pelo o governo do estado. Aí o município não pode criar um imposto similar, porque senão o contribuinte ia estar pagando duas vezes a mesma coisa. Que não acontece, isso no Brasil não acontece, não, a gente pagar assim um imposto duplicado, isso não acontece nunca, né? E o município também não pode, por exemplo, criar um imposto sobre renda. Por quê? Porque o governo federal, a Receita Federal já é responsável por isso. Então, a gente tem que entender que o município se limita, os impostos que o município pode cobrar, que o município pode legislar, fazer leis, aqueles impostos que têm o âmbito municipal. É o IPTU, é o ISS, né? É o ITBI, né? É o de transferência de herança, não é transferência de herança, é transferência de bens em vida, né? É municipal, que o transferência de herança aí já é a questão quando que aí já é um imposto estadual, é diferente, né? Mas vamos compreender o que é vedado ao município. O município é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. Nós exercemos a administração pública através do princípio da legalidade. O imposto não é diferente, uma taxa não é diferente, porque o, o, o imposto, ele para ser criado tem que ser através de lei. Aí vamos colocar que a gente fizesse aqui no nosso município um imposto, vamos colocar um imposto, eu inventar aqui um imposto aqui no município que teria que ser cobrado somente aqui no município. Vamos colocar que se criasse o imposto, fosse criado um imposto sobre a Feira Livre. Todos os comerciantes que fazem parte da Feira Livre fossem obrigados a pagar esse imposto. O município criou um imposto agora, mas começou a cobrar hoje, dia 18. Vamos dizer que começou a vigorar o imposto sobre os feirantes, começasse a vigorar a partir do dia 18. Mas o município vai e passa a cobrar aos feirantes o pagamento desse imposto referente ao dia 13, que foi sábado passado. Poderia fazer isso? Não. Imposto só pode valer de casos daqui para frente. Começou hoje, aí só vai começar a cobrar na próxima feira. E assim sucessivamente. Não pode cobrar daquilo que passou. Em relação a fatos geradores ocorridos no passado. Se ocorreu antes do início da vigência da lei,
não pode ser cobrado, né? Não pode ser cobrado. No mesmo exercício financeiro, também não pode se criar um imposto no ano e cobrar ele no mesmo ano. Imposto, ele sempre é criado num exercício e começa a valer no outro. Começa a valer no outro. Sempre tem um ano, impostos, sempre tem um ano para começar a valer e começar a ser cobrado. Que esse ano é o ano para se tornar aquele tributo, aquele imposto conhecido pela população. É o ano de socializar a informação, de divulgar, né? É um ano para puxar a corda, é verdade, enforcar todo mundo. É também proibido utilizar tributo como efeito de confisco. Por exemplo, você está devendo um imposto ao município. Vamos dizer que você esteja devendo o IPTU. Aí você tem um imóvel, você tem uma casa na qual você usa como residência. Aí você deve tanto IPTU, que aí o município vai lá e confisca a sua casa. Ele pode fazer esse confisco? Não pode, não pode. Mas, professor, se você tiver um outro imóvel que você não utiliza como residência, que esse outro imóvel seja um imóvel para que você mantenha aluguel, pode acontecer aí uma questão judicial, o município ele não pode confiscar, mas o município pode entrar na justiça e a justiça, entendendo que você é devedor e não paga porque você não quer, pode acontecer daquele outro imóvel que você tem a mais, pode acontecer de você perder. Isso aí mas não é o município confiscando, aí é a justiça que determina depois de um processo, ouvindo as partes, toda aquela coisa que a gente sabe que pode acontecer. Uma outra coisa, o município pode criar aqui na entrada da cidade um pedágio. É possível o município chegar e dizer, não, aqui para entrar na Lagoa da Canoa, na entrada vindo de Arapiraca e na entrada vindo de Jirau. É possível você criar um pedágio, não, só entra quem contribuir, quem pagar. Você estaria limitando o direito de ir e vir das pessoas, né? E isso aí não poderia. Não pode, né? Você não pode estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais. Ressalvados a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público municipal. Essa questão de pedágio, aí, vamos lá, para acontecer a cobrança de pedágio, se você faz uma modalidade de licitação, né? Antigamente, na Lei 866, era uma modalidade de leilão, né? Só que agora mudou a lei, eu não sei lhe dizer como se mudou a modalidade em si. Para uma pista, um trecho, uma rodovia ser privatizada. A empresa que ganhar terá direito à manutenção, terá a obrigação de fazer a manutenção daquele trecho e ele terá direito a cobrar pedágio. Aí pode acontecer isso, essa questão do pedágio, né? Mas que não é o caso do município, né? Teria que o município ter uma rodovia perfeita, em bom estado de conservação e que regulamentasse essa cobrança de pedágio, que não acontece, né? Aí também agora, no artigo 67, aqui, é vedado ao município instituir imposto. Qual é o tipo de imposto que o município não pode instituir? Que eu até já tinha comentado. Por exemplo, patrimônio, renda, isso é obrigação da União. O município não pode criar um outro imposto aqui sobre patrimônio, sobre renda, aqui no município. Isso aí é obrigação da União. Os serviços da União, os serviços dos estados, os serviços dos demais municípios,
O município de Lagoa da Canoa não pode criar um imposto sobre um serviço em Feira Grande, em serviço em Jirau, um serviço em Campo Grande. Não pode. Não pode haver essa interferência, né? Cada um no seu quadrado. O município também não pode criar imposto sobre templos religiosos, seja ele qualquer que seja a religião, qualquer que seja o culto. Até mesmo se porventura houvesse aqui no nosso município alguma organização satanista, ainda assim o município não poderia cobrar deles, né? A gente sabe que existe mundo afora aí, isso aí também. Então, o município não pode instituir imposto sobre renda, sobre patrimônio, sobre os serviços da União, sobre os serviços dos estados e dos demais municípios. Não pode instituir imposto sobre templo religioso, né? Sobre qualquer patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, também não pode instituir rendas. Inclusive, se esses partidos tiverem fundações ou entidades sindicais, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, também não pode instituir imposto sobre isso. Não pode também instituir imposto sobre livros, jornais e periódicos, e também não pode também instituir imposto ao papel destinado à impressão, né? Ao parágrafo 1º, a vedação do inciso 2 é extensiva às autarquias, às fundações. O inciso 2, qual que é o inciso 2? Vamos voltar um pouquinho para a gente ver aqui. O inciso 2 é a questão de instituir impostos. Aí, então, não pode instituir imposto também a autarquias, a fundações, né? Nem a renda, nem ao patrimônio, nem a exploração de atividade, empreendimentos privados, ou que haja contraprestação de pagamento de tarifa, tal, né? Também não pode instituir imposto. Também ainda não pode instituir imposto a renda, a exploração de atividades regidas pelas normas aplicadas ao empreendimento privado, contraprestação, também não. Vedações expressas na 2, a linha A, B e C, compreende somente a patrimônio e renda, que é tudo em relação a patrimônio, gente. Tudo que em relação a patrimônio, a empresas, a pessoa física, tudo é o governo federal que tem esse direito de fazer essa cobrança, essa instituição desses impostos. A gente, o município, não pode agir dessa forma, não pode instituir esses impostos sobre patrimônio nenhum tipo. Uma coisa importante aqui no artigo 68, né? Anistia, remissão, anistia é perdão, remissão é diminuição. Qualquer anistia, qualquer remissão de matéria tributária, o município só pode ser feito, só pode ser dado se for através de lei. Se for através de lei, é que pode haver diminuição de dívida, anistia, perdão de dívida. Não pode, não pode haver nenhum tipo de perdão de dívida ou diminuição sem a participação da Câmara de Vereadores. E quem faz as leis é a Câmara de Vereadores. A gente tem que ter isso em mente. Não pode haver perdão de dívida, não pode haver diminuição de dívida se não for através de um projeto de lei que a Câmara aprove. O município também poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores para a custeio de benefícios deste sistema de previdência e assistência social. A contribuição o município já cobra, né, que é a contribuição para a aposentadoria, né, que o município cobra dos seus servidores. Todo servidor tem que contribuir para a aposentadoria, né? Dos impostos e taxas e contribuições de melhoria, vai ser de onde a gente vai continuar na próxima aula, na próxima semana, né?
Na próxima semana a gente continua aqui do parágrafo 70. Do parágrafo 70. Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão muito silenciosos. Ah, perguntaram ali sobre o